Não, menina, todo mundo enlouqueceu agora. Nossa, agora nós temos 4 árvores de diamante, meu anjo. Olá, Clécia, boa noite. Quem faz isso? Dos nossos seguidores. Cadê o pessoal? Vamos lá, pessoal, apareçam. Vamos esperar a Copa Mônica chegar, né? Tum, 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 tum. Enquanto isso, tá dando pra me escutar bem, pessoal? Alguma coisa tá atrapalhando? Por favor, confirmem. Tudo certo, então. Enquanto isso, vou cantar uma música aqui pra vocês, né? Never mind, I'll find someone like you. Ooh, always nothing doesn't. Estamos aqui com ela, a professora Clécia Pacheco, lá do IF Sertão. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui, nos acompanhando. Estamos esperando a professora Mônica Tomé entrar. A gente começar esse bate-papo bem legal. Todo mundo tá conseguindo me enxergar bem. A professora Mônica que tava cortando, eu acho que assim tá bom. Don't forget me. I remember you says. Vamos lá, gente. Sometimes hurt you say. Estou brincando, tá, pessoal? Por favor, não levem a sério. E aí, pessoal, como é que vocês estão de quarentena? Né? Oi, Ana Flávia, tudo bem? Como é que vocês estão de quarentena? Tá todo mundo só? Lembre-se, primeiramente, se puder, fique em casa. Segundamente, cuide-se, né? Não vamos vacilar. Não vamos estar saindo para locais que não sejam realmente necessários. Oi, Matheus, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem. Não vamos nos estar nos arriscando assim de graça. Não tá valendo a pena, né? Não sigam as orientações. Opa, a professora Mônica também entrou, gente. E agora vai começar, tá? Boa noite, professora. Olá, boa noite. Tá dando pra ver certinho agora ou ainda tá cortando? Está mesmo. Tá Deixa eu cortando? ver, Tá deixa eu melhor? ver. Não, eu não consigo te ver. Eu vou Ah, fazer assim, eu vou sair e vou entrar novamente, tá bom? tá. Espero. Quer dizer, tô te vendo agora, você consegue me ver? Sim. Não, mas o som Tá não tá bom. Eu vou sair novamente e entro, tá? probleminhas técnicos, meninos. Então vamos esperar um momentinho, tá?
Olá. E agora, professora, tá melhor? Tá dando pra Tá, ver tá direitinho? sim. Ah, então, Vou deixar uma ótimo. luz aqui melhor. Pessoal que tá Como assistindo a vai? gente, boa noite. Eu tô bem, e a senhora? Eita, peraí de novo. Eita, e agora? Tá Nossa, conseguindo me ver? será que é o horário? Eu acho que a minha internet está meio fraca. Deve ser isso, né? Talvez, eu não sei. Nossa, você está travando para mim. E eu não estou vendo os comentários. Peraí, deixa eu ver aqui o que eu consigo fazer. Melhorou? Isso. Tá cortando para mim em alguns momentos. Deixa eu ver. Você tá travando também. E a minha internet será? Acho que sim, porque aqui a minha tá perfeita. Tá dando pra ver a senhora escutar novamente. Peraí, eu vou tentar novamente. Vamos tentar a última vez, vamos ver o que eu posso fazer aqui. Tá certo. Então, né, gente? Professora Mônica está passando por pequenos probleminhas técnicos. Eu também tava escutando ela, ó, normal. Acho que a internet dela que tá aquela instabilidade. Vamos ver, né? Obrigada a todo mundo que está assistindo. Meu público, tô brincando, gente. Mas muito obrigado por estarem aqui com a gente. Esse DA maravilhoso, composto por pessoas maravilhosas, né? E a quarentena aí, gente, todo mundo só. Evitem aglomerações, certo? Não façam festa, a não ser que seja uma festa via Skype, via Zoom. Bom, tá, desliguei tudo que eu podia, estou mais próximo do modem que eu posso. Eu acredito que agora acho que vai dar. Tudo bem? Tô bem, como é que a senhora está? Tentando me organizar ainda nessa rotina toda diferente, enfim, nada fácil. Exatamente. Tá todo mundo assim. Isso. Mas eu Esse espero que a momento. senhora esteja lá em casa, trabalhando normalmente, sem estar saindo sem necessidade, né? Se cuidando. Exatamente. Eu também faço parte do grupo de risco e isso complica também. Eu sou diabética já há bastante tempo. Uhum, Então, e também estou com a minha mãe aqui comigo, que é ótimo, porque o fato dela estar perto, isso ajuda a pelo menos ter uma preocupação a menos, né? Por mais que toda a família toda a família está em lugares muito distantes, o fato da minha mãe estar aqui comigo é ótimo, é fenomenal. Mas ela também, né, idosa, 80 anos e tal, então tem que uhum. ter alguns cuidados Cuidado ou mais dobrado, né? cuidados normalmente se tem. Tá, professora, eu gostaria de agradecer a participação aqui da senhora aqui na nossa live. É a primeira das lives que o DACBio está propondo para a gente entender mais sobre a universidade, o papel das pró-reitorias, o que é que cada uma delas faz, porque quando a gente entra na universidade, a gente não tem muita noção do que cada setor faz, qual a função de cada pró-reitoria, então a gente achou necessário convidar vocês que foram da gestão passada para fazer esse momento de diálogo, de explicar para todo mundo a visão de vocês, o que é que cada pró-reitoria fazia, né? Para que o pessoal possa entender o papel e a importância de vocês e respeitar, né? Não, eu agradeço imensamente o convite. É algo novo também, né, essa história de lives. Eu fiz algumas e tal, falando até de educação e tal. E agradeço muito, assim, de fato, o convite de vocês. É excepcional, é fenomenal ver estudantes assim, todos engajados, sendo vistos, ouvidos, por diversas pessoas e dos mais diversos lugares para até entender um pouco como está essa dinâmica toda. Você é daqui mesmo da região, Amaro?
Sim, só aqui de Petrolina. Cresci aqui em Ah, Petrolina. ótimo. Então é sempre bom e é ótimo ver a carinha de vocês também. Eu acho que é essa questão que a universidade traz, para além das aulas, para além dos laboratórios e tal, é o convívio social que muito nos deixa órfãos, né, numa situação como essa. Né? Eu Uhum. acredito que grande parte dos estudantes, óbvio, tem todas as preocupações com relação à trajetória acadêmica, à vida acadêmica, o decorrer de um semestre letivo que iniciou há tão pouco tempo, mas para além de a universidade é muito mais que isso, né? É vida, é convívio, é interação, e isso com certeza faz muita falta nesse período de quarentena, de pandemia. Mas estou à Exatamente. disposição. Gente, eu vou fazer uma pequena apresentaçãozinha da professora Mônica, né? Mônica Aparecida Tomé Pereira, ela é graduada em Estatística pela Universidade Estadual Paulista, possui mestrado em Estatística e Experimentação Agropecuária pela Universidade Federal de Lavras e o doutorado em Demografia pela Universidade Estadual de Campinas. Não é um currículo simples não, tá, pessoal? Para vocês terem noção de com quem a gente está falando. Além disso, ela é pesquisadora na área de instituições sociais e desenvolvimento territorial. É membro de 2 grupos de pesquisa, né, professora do CNPq, um sobre população, ambiente e sustentabilidade e outro sobre estatística aplicada e estudos populacionais. Ela foi a nossa pró-reitora de ensino, a pró-reitora de ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco, de 2016 a 2020. Também faz parte do programa de pós-graduação em extensão rural, né? A senhora é docente do programa. Então, seja muito bem-vinda. Ótimo, obrigada mesmo. Com relação ao meu currículo, de fato, é gostoso até ouvir, mas sempre eu acho importante ressaltar toda a minha formação acadêmica, desde a alfabetização, na verdade, foi feita toda em escola pública, né? E em instituições públicas. Então, estaduais, federais, com relação ao município também, né? Educação básica toda foi feita na educação pública, então isso uma das coisas que eu sempre falo e repito muito, é importante a gente saber do lugar de onde a gente fala, né? Ou quais são as nossas vivências para a gente conseguir minimamente se fazer entender. E essa trajetória toda, desde a Unesp, né? Eu sou paulista do interior de São Paulo, de Presidente Prudente, extremo oeste do estado. Saí de lá, fui fazer o mestrado em Minas Gerais, em Lavras, no sul do oeste, no sul de Minas Gerais. E depois dali, de Minas Gerais, eu trabalhei um tempo em Goiás, trabalhei um tempo em Aracaju, em Sergipe, em Rio Verde eu trabalhei em Goiás, e depois de Aracaju apareceu o concurso da Univasf, na verdade foram 2 concursos que apareceram naquela época, ali em 2004, 2004, 2003, 2004, que era da Federal do Tocantins e da Universidade Federal do Vale do São Francisco. A Universidade Federal do Vale do São Francisco era a instituição criada do nada, a Federal de Tocantins tinha um processo de start, de início, né, diferenciado, diferente do da Univasf, porque a Univasf foi criada, né, do nada. Então, isso instigou a minha e a meu marido, Paulo José. Paulo é professor de engenharia de produção, também da área de estatística. E nós falamos, olha, como né, criar uma universidade federal depois de tantos anos sem nenhuma instituição federal criada, ainda mais uma universidade no interior do Nordeste, no sertão nordestino, eu não conhecia Petrolina e Juazeiro, com certeza muitos daqueles 97 professores do primeiro concurso também não. E eu faço parte desse primeiro concurso da Univasf, então eu estou na Univasf há 16 anos, né, desde 2004. Isso foi fundada. Isso, a gente chama Turma Jurássica, né? São os fundadores. Então, isso permite com que eu possa, de fato, falar com propriedade das diversas transformações que eu vi nessa instituição, né, ao longo desses anos. E, obviamente, eu ter a honra a honra de ter sido pró-reitora de ensino, inclusive eu fui a primeira mulher nesse cargo,
na nossa instituição, eu acho que é extremamente importante, né? Extremamente importante. E também eu fui a segunda a conseguir fechar o mandato de 4 anos. Antes disso, nós tivemos diversos outros pró-reitores, muitos iniciavam, finalizavam antes da gestão do reitor finalizar. O meu antecessor, professor Leonardo Sampaio, a quem eu mando um abraço grande, do colegiado de psicologia, do mesmo colegiado que eu, ele também ficou 4 anos, e em seguida, eu não consegui bater o recorde dele não, foram 4 anos de fato, porque minha exoneração aconteceu dia 22 de abril, e aí, enfim, mas de qualquer forma, o ineditismo da questão da pró-reitoria de ensino, enquanto mulher, eu acho que é algo que é bastante importante. Por mais que, como eu fale, isso não deve ser comemorado, né? A gente não tem que comemorar esses ineditismos, e a gente, enquanto negro, eu, enquanto mulher negra, tenho que lembrar que quanto menos ineditismo nós tivermos enquanto cargos de chefia com mulheres à frente, melhor, né? Então, que tenhamos menos comemorações e mais mulheres atuando e buscando pela luta da mulher também no meio universitário. Bom, mas já a introdução está ótima, né? Vamos seguir, certo, Amar? Gente, a gente convidou a professora Mônica, né, para falar um pouquinho sobre a pró-reitoria de ensino. Então, professora, o que é, né, na verdade, a pró-reitoria de ensino? O que é que faz esse setor dentro da universidade? Bom, enfim, a partir do Estatuto da Universidade, que é o documento, o instrumento legal que baseia todas as demais normativas e regulamentações internas, obviamente que precisa ser sempre olhado e observado as regulamentações externas, mas o Estatuto é o que seria o primeiro, né? E considerando o Estatuto, lá tem diversos artigos, mas um deles é o artigo 33, eu tenho uma colinha aqui, inclusive, que remete à questão das diversas áreas ou diversos órgãos que a Universidade Federal do Vale do São Francisco apresenta. E dentre eles, no artigo 34, determina a questão da criação, ou no caso, da criação não, do artigo 33, determina quais as estruturas que precisam atribuir ou desenvolver atividades relacionadas a colaborar com a instituição, trabalhar com atos e coordenação de pessoal e tal, e a Pró-Reitoria de Ensino é uma delas. Né? Só lembrando, a Universidade Federal do Vale do São Francisco, ela apresenta, eu acho que grande parte das pessoas que estão entrando fazem parte da Univasf, mas caso tenha alguém de fora, a Universidade Federal do Vale do São Francisco, ela tem uma estrutura horizontalizada. Em muitas outras, nós temos, para além da reitoria, na reitoria, as pró-reitorias, nós temos ainda outros órgãos, como os departamentos, institutos, escolas, faculdades. E na Univasf nós temos as reitorias, e abaixo desse nível nós temos os colegiados de curso. E a Pró-Reitoria de Ensino é uma desses órgãos. Bom, com relação à Pró-Reitoria de Ensino, existe no Regimento Geral, aí que é um documento que deriva, né, no caso do Estatuto, algumas atribuições relacionadas, as principais atribuições relacionadas à Pró-Reitoria de Ensino. Mas pensem aí, tem a ver com o ensino de graduação na Univasf é pensado por meio do órgão da Pró-Reitoria de Ensino, considerando que o reitor tem diversas atribuições e que, obviamente, ele sozinho não conseguiria dar conta de todas as questões relacionadas à parte de gestão e orçamento, a questão de planejamento e desenvolvimento institucional, a questão da assistência estudantil, Pró-Reitoria de Ensino, pesquisa e pós-graduação e inovação, a questão da Pró-Reitoria de Extensão. Então, todas e várias outras, né? Aí a gente tem níveis de secretarias e tal, para que haja o ordenamento da instituição, é preciso ter esses órgãos, e a Pró-Reitoria de Ensino é uma dessas. E, obviamente, dentro desse escopo, nós temos muitas questões. Quando se pensa assim, pensar a política de educação, pensar a política de ensino na Univasf, pensando nos cursos de graduação. E aí, quando se fala em cursos de graduação, não se deve fazer distinção, obviamente existem algumas especificidades, mas com relação a cursos presenciais e cursos em educação à distância, que são cursos que não são cursos regulares, né?
Então, tem os cursos presenciais, os cursos EADs, mas todos esses cursos, eles são, de certo modo, coordenados, regulados ali pela Pró-Reitoria de Ensino e por suas normas institucionais. Então, acompanhamento docente, projeto pedagógico, acompanhamento de currículo, avaliação e coordenação de implantação de cursos novos, a questão de acompanhamento psicopedagógico para estudantes, os programas de ensino como tutoria, monitoria, mobilidade, PET, PIBID, residência pedagógica, mais recentemente o BIA, a questão de normativas e regulamentações que possam melhorar ou aprimorar o ensino na Univasf com relação aos cursos de graduação, isso tudo e mais algumas coisas compete à Pró-Reitoria de Ensino. Eu vi lá na fala da professora. Desculpe interromper. Pode continuar. Sim, e obviamente, considerando nas duas últimas gestões, né, que é no caso do meu antecessor, professor Leonardo Sampaio, e a minha, e eu falo muito do meu antecessor e a minha, em razão de que, obviamente, nós tivemos planos de gestões diferentes, né, porque ele foi aprimorado, mas de 2012 a 2016, com a gestão do professor Julianelli, a primeira gestão do professor Julianelli e o professor Télio, diversas questões ou estruturas foram elaboradas para dar conta das proposições que foram escolhidas pela comunidade acadêmica. Isso não foi diferente com relação à gestão 2016-2020. Então, houve um plano de gestão. Nesse plano de gestão, inclusive, ele foi constituído por diversas pessoas, né, diversos atores. Obviamente, eu também contribuí na construção de plano de gestão. Então, isso reverberou também na gestão PROEM 2016-2020. Então, muitas das ações que foram propostas no plano de gestão 2016-2020, elas foram perseguidas, obviamente, por mim e pela equipe ao longo de todos esses 4 anos. Inclusive, o plano de gestão também 2020-2024, que foi escolhido também pela comunidade acadêmica e pelo Conselho Universitário, ele também traz o aprimoramento desses planos de gestão e obviamente, né, a maturidade que se tem depois de 2 gestões inteiras, assim, o plano é extremamente robusto. E isso reverbera também nos trabalhos que foram executados ao longo desses 4 anos por mim e, obviamente, também pelo meu antecessor. Então, de certo modo, as ações que foram executadas pela Pró-Reitoria de Ensino nesses 4 anos têm a ver com um plano de gestão estabelecido previamente, discutido e construído coletivamente. É isso que eu quero deixar claro. Então, não é simplesmente você chegar lá, a partir das normas, você segue e veste a roupa de pró-reitor de ensino ou pró-reitora de ensino e o é. Não, na verdade, todos os desafios, as metas alcançadas, as diversas ações que foram executadas ao longo desses anos têm a ver com um plano já estabelecido previamente. Isso muitas vezes as pessoas de fora não se atentam a isso, mas nesses últimos 8 anos eu posso dizer que foram assim, e com relação à gestão do qual eu estava à frente, né, da Pró-Reitoria de Ensino, isso fica mais latente. Mas, eu vi na página da Pró-Reitoria, professora, desculpa interromper de novo, que existe uma abazinha chamada Educação Inclusiva, na qual promovem ações, né, para o pessoal, no caso, ações de Braille, Libras. Eu queria entender mais um pouquinho sobre isso. Como foi essa proposta? De onde surgiu? Certo. No início, isso começou lá em 2012. Assim, só um históricozinho, um pouquinho antes. Na gestão 2012, na gestão 2012-2016, eu inicialmente, logo no começo daquela gestão, eu atuei como procuradora educacional institucional. É chamado de PI, né? Normalmente é chamado de PI. Esse sujeito, ou essa sujeita na ocasião, dita a questão da regulação dos cursos. Então, todo mundo já ouviu minimamente, que está no meio universitário, já ouviu falar em reconhecimento de curso, em visita dos avaliadores do MEC, enfim. E eu atuei como PI durante 2 anos na gestão ali. Então, de 2012 a 2014 eu fui PI, de 2014 a 2016 eu atuei como diretora de desenvolvimento institucional
na Propladi, executando uma das tarefas, e a principal dela foi o PDI da Univasf. E ao longo de todo, eu trouxe esse histórico porque desde 2012, algo que foi muito latente para a gestão Juliana Eliteri foi a questão da inclusão. Inclusive, um dos nossos Cientecs, que até está na temática, né, da nossa chamada da live, trouxe justamente esse tema em razão da importância que a gente, obviamente, vê e percebe nele, principalmente com a adoção das cotas, né, de pessoas com deficiência. E nós temos diversos alunos em vários cursos, e essa temática antes, que era só no campo muito voltada para a comunidade externa, muito voltada para a conscientização atitudinal dos nossos docentes e discentes, passou a fazer parte mesmo da gestão desde aquela época. E aí existia um núcleo existia um setor específico dentro da Pró-Reitoria de Ensino que lidava com isso. Tinha a coordenação pedagógica e também o núcleo agora, eu não vou me lembrar o nome exatamente, mas era um núcleo ligado à questão de inclusão. Talvez alguém que lembre aí pode colocar aí nos comentários que vai me ajudar. Posteriormente, já na gestão, comigo à frente da Pró-Reitoria de Ensino, foi percebido que pelo próprio grupo, né, pela própria equipe, foi percebida que a discussão e a política de inclusão na Univasf, ela deve ser institucionalizada. Então, muitas vezes, o estar ligada a uma pró-reitoria de ensino, isso poderia limitar determinadas ações que deveriam serem executadas na instituição. Porque tem a ver com extensão, tem a ver com pesquisa, tem a ver com administração. Então, não envolve somente pensar o ensino da graduação. Envolve muito mais. Então, nesse aspecto, na gestão ainda de 2016, 2020, o núcleo passou a ser vinculado diretamente à vice-reitoria e ao gabinete da reitoria. E virou o NAI, né, que é o núcleo de... Eita, agora eu não vou lembrar os nomes, Paixão e Carla Daniele podem pirar comigo, mas existe sim, está lá na página, talvez está desatualizado, mas hoje esse núcleo, quer dizer, hoje não, né, até 22 de abril, que é até onde eu posso afirmar enquanto memória, enquanto ex-pró-reitora de ensino, esse núcleo estava ligado justamente, vinculado diretamente à reitoria, por entender que se tratava de uma política extremamente institucional. Então, as ações dessa equipe é espetacular, com Milton, Paixão, Getro, tem Carla Daniele também, né, obviamente à frente desse núcleo que é belíssimo, e tem diversas ações. Com certeza, algum aluno da Univasf, no mínimo, passou por uma das experiências que é o sentido na pele, né, que é aquele que se coloca à venda, tem diversos apetrechos que faz com que o estudante ou o servidor possa sentir um pouquinho de como é ser um deficiente e, a partir daí, saber entendê-lo um pouco melhor, porque a política é justamente de mudança atitudinal. Se a gente muda como nós pensamos enquanto a questão de deficiência, não importa ter rampa, importa ter... Óbvio, isso é extremamente importante, esse instrumental, essas ferramentas, mas se não há atitude, não adianta. Assim, você pode ter todo o ferramental do mundo e nada vai para frente. Então, quanto a esse núcleo, eu até sugiro que vocês chamem, talvez, em algum momento, Carla Daniele. Eu vi que ela está participando de alguma live aí, que com certeza ela tem muito a dizer. Certo. Professora, quando a senhora assumiu a pró-reitoria, né, quais foram os principais desafios e as maiores conquistas, do 2016 até 2020? Como é que a senhora enxerga isso? Nossa, é que cada dia ali na Pró-Reitoria de Ensino era aprendizado, né? Bom, o desafio era enorme, porque eu vim ali, enquanto PI, me ajudou muito, né, a vivência dos 2 anos como PI, porque até aquele momento ali em 2012, antes de eu assumir, eu nem sabia que esse cargo existia na Univasf, e estava aqui desde 2004. E aí, quando me convidaram, olha, tem o cargo de procuradora educacional institucional, porque esse cargo é muito interessante, me ajudou muito enquanto pró-reitora de ensino, porque ele se baseia em normativos, em portarias do Ministério da Educação, é o link do Ministério da Educação com a universidade. Então, isso
faz com que você, obviamente, se aproprie muito das regulamentações e tenha isso muito fresco para conseguir dar conta dessa regulação. E, além disso, existem os fóruns de PIs de todas as universidades, inclusive não só as federais, mas as estaduais, as privadas também, porque essa figura do procurador educacional ela é obrigatória. Então, você também conhece muitas das realidades dos vários lugares. Então, enquanto pró-reitora de ensino, eu já tinha contato com muitos pró-reitores de outras instituições por meio daquela função. Então, mas mesmo assim, óbvio, o saber que você está lidando com mais de, até 22 de abril, 6.200 estudantes de graduação, de cursos presenciais, além dos cursos da educação à distância, trabalhando com centenas de docentes, com 7 campi, se isso não fizer a pessoa tremer, então ela não deve fazer parte do cargo, de jeito nenhum, porque assim, isso fazia com que a cada dia a gente tentasse mais coisas, mas fica aí, o que de desafios é que cada dia vem alguns, sabe, as reflexões que se tem, e principalmente a saída do cargo, obviamente faz com que você passe a recordar muitas coisas, mas a implantação de 2 cursos novos, de um campus novo, o campus de Salgueiro, foi algo extremamente desafiador. As demandas também com relação aos estudantes, algo que é bastante complexa, porque, enfim, a gestão é, enquanto à frente da Pró-Reitoria de Ensino, algo que muitas vezes diversas pessoas criticavam, mas uma das coisas que eu gostava muito era de receber aluno. E eu não lembro se a gente já tinha conversado por lá pela Pró-Reitoria de Ensino, Amaro. Eu fui lá umas 2 vezes conversar com a senhora já. Ah, ótimo. Mas isso era algo extremamente comum, de receber estudantes, de ir até os campi fora da região sede e ter, obviamente, reuniões com os coordenadores, com os núcleos docentes estruturantes, com os professores de um modo geral. Mas algo que também eu sempre buscava fazer é ouvir os estudantes. E, obviamente, as demandas enquanto estudantes, em geral, são muito diferentes com relação aos docentes. Então, um dos desafios nesse processo é sempre lembrar quais eram as principais dificuldades que eu tive enquanto universitária. Né, lá no interior de São Paulo, enquanto estudante, sem grandes aportes financeiros, precisando de bolsas e de recursos para conseguir, mesmo fazendo curso na minha cidade, mesmo, e você com certeza sabe disso, Amaro, não é tudo as mil maravilhas, não. Mas, obviamente... todo um aparato que a universidade oferece para a gente conseguir se formar, estar presente todo dia no curso e tudo mais. Isso, são muitas dificuldades. Então, algo que eu sempre tentava fazer, um dos principais desafios era manter essa memória muito viva de como era meu dia a dia de estudante. Porque eu percebo que muitos dos meus colegas, eu não sei, normalmente os perrengues que a gente passa, a gente esquece aquela sensação muito ruim, né? Com o tempo vai esquecendo. Uhum. E às vezes dá uma amnésia total. E isso, com certeza, faz com que muitas das relações ali, estudante-professor, acaba ficando muito latente, né? Tem coisas que ficam muito à flor da pele. E, obviamente, a gestão, eu à frente da Pró-Reitoria de Ensino, junto com toda a equipe, esses conflitos muitas vezes eram intermediados por nós, junto com, obviamente, com a parceria da ouvidoria, né, de alguns coordenadores. Mas, então, um dos principais desafios para mim era internalizar ou sempre ter em mente essa questão da situação dos estudantes e também lidar com as diversas questões que os docentes traziam. Conquistas, uma foi dessas, né, da implantação de um campus novo, foi algo maravilhoso, assim, porque as vivências que eu tive naquele processo, e obviamente ainda estará em consolidação, foi algo excepcional.
colações, formaturas, a questão da organização de diversos projetos políticos pedagógicos, recepções de calouros, tudo, assim, são várias questões, mas eu gostaria de enfatizar essas questões, né? A implantação de campos de cursos novos, a possibilidade de ver uma gestão que, por meio dos órgãos que foram instituídos pelos normativos, Câmara de Ensino, os Fórum Discente, as diversas representações, mesmo a CDA, a Comissão Disciplinar Acadêmica, esses diversos canais que foram institucionalizados e que funcionavam, ver a universidade aberta para essa discussão, poder receber estudantes, receber manifestações de estudantes, panelaço e tal, isso tudo faz parte da universidade, é algo que deixa a universidade viva. Então, essas questões me marcaram bastante. Então, pensar numa universidade mais diversa também, com a aprovação da questão das leis de cotas, ali 2010, 2011, 2012 e tal, nesse período eu vi a universidade mudar. Assim, os corredores mudaram, nós temos mais pretos, mais mulheres, mais pessoas de diversos lugares, filhos de agricultores, filhos de pedreiro, filhos de engenheiro também convivendo todos no mesmo espaço. Essa diversidade é extremamente rica, não é harmônica, né, Amaro? Não é harmônica e não é para ser mesmo, é para ser na base do embate, justamente porque a universidade tem que ser assim. Então, uma universidade mais diversa, mais aberta para discussão por meio de órgãos institucionalizados e que funcionavam. Implantação, ou seja, você vê a expansão de uma universidade que é extremamente importante para toda uma região, e eu não falo de região Petrolina e Juazeiro não, viu, gente? Estou falando ali de todo o Vale de São Francisco, sim. E até para o mundo, porque hoje nós temos egressos em diversos lugares do mundo, não somente aqui do nosso entorno. Então, essas foram conquistas fenomenais, e tudo passa pela Pró-Reitoria de Ensino, quando um aluno consegue o seu trabalho, consegue uma renda para se sustentar a partir das diversas coisas que ele conseguiu alcançar pela universidade, por uma universidade pública, olhando para toda essa dimensão múltipla que nós temos, é fenomenal. Então, para mim, pensando de um modo geral, essas conquistas seriam assim. Certo. Professora, e como funciona a Câmara de Ensino? Para o pessoal ter noção de que, além da ProEM, né, nós temos a Câmara de Ensino. Qual o papel da Câmara de Ensino? Exato. O pró-reitor ou a pró-reitora de ensino, ela é presidente da Câmara de Ensino. A Câmara de Ensino, ela foi instituída antes da gestão Julianelli Tellio, mas somente em 2012, em novembro de 2012, que foi aprovada a resolução, que é a 13 de 2012, que determina o regimento geral da Câmara de Ensino. O que essa resolução diz? Ela dita, né, ela determina quais são as atribuições e o funcionamento da Câmara de Ensino. Então, a representatividade, a periodicidade das reuniões, o que deve ser debatido, o que deve ser levantado, quais são as principais pautas e questões que esse órgão precisa estabelecer. Ele é um órgão propositivo, ou seja, então ele pode propor resoluções, ações, propostas, projetos, programas. Ele é consultivo, então, tanto com relação às coordenações de curso, quanto à própria reitoria, o reitor e os outros pró-reitores e secretários que compõem a gestão, podem solicitar pareceres, os despachos da Pró-Reitoria de Ensino, porque é um órgão consultivo, via Câmara de Ensino, e ele é um órgão deliberativo, então ele também decide várias questões relacionadas ao ensino que tratam da formulação de políticas de ensino da Universidade Federal do Vale de São Francisco, considerando os cursos de graduação presencial, EAD, cursos de formação docente, se tiver cursos de tecnólogo ou cursos técnicos, tudo é pela Câmara de Ensino que acontece, e ele é presidido pelo pró-reitor de ensino. Existem, no mínimo, 7 atribuições determinadas para a Câmara. Eu até selecionei aqui algumas coisas para não me esquecer, mas
ela deve se pronunciar com relação a matérias e questões acadêmicas. Então, quando um aluno pede acompanhamento especial, por exemplo, que é um direito do estudante quando ele não tem a possibilidade de presencialmente assistir às aulas, mas está dentro de condições psicológicas ou emocionais suficientes para executar as atividades, ele pode solicitar esse pedido. Ele pede via colegiado, junta toda aquela documentação que consta em regulamentação interna e própria, mas essa documentação passa pela Pró-Reitoria de Ensino. É um dos exemplos. Aproveitamento de carga horária, dispensas de disciplinas. Então, essas deliberações acontecem via Câmara de Ensino. Criação de resolução, proposição de normas, existem diversas questões que precisam ainda ser regulamentadas, a gente avançou muito, mas obviamente sempre é importante outras. E até nesse aspecto eu queria fazer um parênteses. Algumas pessoas comentam muito que falam, é muita burocracia, tem resolução e normativo para tudo. Mas algo que eu aprendi ao longo desses anos à frente da Pró-Reitoria de Ensino é que, se não há normativo, ora a visão e o bom senso do gestor pode pender para um lado, ora pode pender para o outro. E muitas vezes alguém aí fica prejudicado porque existe um olhar diferente diante da mesma matéria. E quando você tem um normativo, uma resolução, isso faz com que você tenha, no mínimo, ali um papel que diga assim, sendo preto, branco, assim, amarelo ou rosa-choque, vai ser assim que tem que ser seguido. Então, essa questão das proposições de resolução, e se vocês forem fazer uma pesquisa aí das resoluções e atos normativos existentes de 2012 para cá, vocês podem ver que a Pró-Reitoria de Ensino tinha feito muita coisa nesse sentido, justamente para garantir algo mais justo a todos os estudantes, independentemente do curso ou do campus. Bom, deliberar sobre normativos que são impostos, emitir pareceres com relação a projetos pedagógicos de curso, avaliar resultados de reconhecimentos, porque todo curso que passa por reconhecimento de curso é feito um parecer dos avaliadores do MEC. E nesse parecer, normalmente ele atribui diversas questões, tanto de estrutura, de docente, da parte de ensino-aprendizagem, que precisa ser feita uma avaliação, obviamente, pelo curso, mas a Pró-Reitoria de Ensino também tem que ditar isso. Então, calendário acadêmico é algo que passa pela Câmara de Ensino antes de ser encaminhado ao Conselho Universitário, matrículas, transferências ex officio, criação de componentes curriculares, acompanhamento de atividades discentes e docentes. Então, se um determinado discente tem uma dificuldade psicopedagógica, existe a coordenação pedagógica dentro da Pró-Reitoria de Ensino, que esse estudante ele pode ser encaminhado, e esses contatos aconteciam das mais diversas ordens, tá? Chegava pelo meu WhatsApp, chegava por e-mail, aluno ligava, enfim, pelos mais diversos canais, e isso era uma coisa que eu sempre primava fazê-lo, criava grupo para tudo, vocês possam imaginar, mas justamente para ter esse contato direto mesmo, tanto com docentes quanto discentes. Às vezes ficava enlouquecida, né, nesse processo, obviamente, porque pensando nos milhares de estudantes e centenas de docentes, mas era algo extremamente importante. Processos disciplinares também, de discentes, passa pela Câmara de Ensino, e reavaliação de diplomas de diplomas estrangeiros. Também a Câmara de Ensino quem dita e quem determina isso. Então, é um órgão que ele é extremamente importante. E ele é constituído, algo que é importante, ele é constituído por 29 membros. O pró-reitor de ensino, a pró-reitora de ensino é o presidente. Nós temos 14 docentes, que eles são vinculados por meio de áreas, né? Eles são escolhidos ou determinados ou aprovados por áreas. As áreas são ciências da natureza, engenharia, ciências de saúde, ciências agrárias, ciências humanas e artes, licenciatura e cursos de modalidade à distância. Então, é o presidente, mais 14 docentes, tem mais 2 técnicos, que são técnicos de nível superior, pedagogo,
Então, são 2 vagas, são 2 membros voltados para essa área, obviamente, a Pró-Reitoria de Ensino. Então, a questão do profissional pedagogo é algo extremamente importante. 2 técnicos administrativos, sendo um da SRCA e outro da Pró-Reitoria de Ensino. E 4 discentes titulares. Eu vou voltar já nesse ponto. O PI e mais um docente vinculado à SEAD. Esses 4 discentes titulares, eles precisam ter mais 4 suplentes, ou seja, é preciso ter na Pró-Reitoria de Ensino sempre 8 nomes de discentes. E olha, se pode puxar a orelhinha, pode, Amaro? Se pode puxar... a representação da professora. É imprescindível a representação discente. Por muito tempo, vocês tiveram, enquanto representação discente, que era um aluno aqui, faltava pouquíssimo, super atuante nas discussões, que era a Jéssica Peixinho. E ela levava, propunha, participava das comissões e tal. E esses nomes, eles são indicados pelos pares. Dito assim na resolução. Então, o que é indicado pelos pares? A Mara, eu já falei um montão. Vai me dando um tempo aí, vai me bloqueando aí, se eu estiver falando muito. Tá bom? Pode continuar, a gente ainda tem mais uns 10 minutinhos, pode ir. Ótimo. Então, no caso, esses são indicados pelos pares e, normalmente, assim como é no CONUNE, a indicação é feita via DCE, né? Assim como é feito os representantes do CONUNE. Então, sempre que muda a representação do DCE, sempre é solicitado ao presidente, por meio de e-mail, ofício, enfim, o pedido desses 8 nomes, porque são 8 nomes. Eu não sei hoje... quais são os discentes que estão lá enquanto representação, mas o pró-reitor de ensino provisório, o professor Manuel Messias, vocês podem buscar informações ou mesmo procurar saber a respeito das reuniões da Câmara de Ensino, porque ela deve acontecer uma reunião ordinária por mês. Obviamente, aconteceram alguns nas últimas reuniões nossas, aí eu à frente da Pró-Reitoria de Ensino, nós tivemos algumas dificuldades com relação ao quórum, porque em razão de férias de docente e várias outras questões, então a gente teve, a última reunião comigo foi a reunião de fevereiro. A reunião de março, em razão do isolamento, ela não consegui convocá-la, e na de abril eu fui exonerada, então, e eu soube que teve reunião recente. Mas acontece uma reunião ordinária por mês, e pode acontecer reunião extraordinária a qualquer tempo. E 3 faltas em reunião consecutiva, ou 5 alternadas, no caso... faz com que aquele membro ele deixe de constituir a Câmara de Ensino. Então, é urgente que vocês, enquanto estudantes, aproveitem esses mecanismos de representatividade, porque quem conseguiu acompanhar aí minimamente as atribuições da Câmara de Ensino percebe o que dita o ensino na Univasf passa pela Câmara de Ensino. E você não ter discentes lá olhando, com o olhar de discente para essas medidas, é algo absurdo, né? E as representatividades hoje em dia, ou os ataques com relação à democracia, estão tão grandes, independente da instância que a gente observa. Imagine dentro da universidade, ainda mais nesse contexto atual de intervenção, né, de não estar uma gestão eleita lá à frente da reitoria, a participação de vocês é excepcional, é fundamental, é fundante. Então, isso eu gostaria de chamar a atenção. E, para além disso, com relação a alguns desafios ainda, é preciso observar mesmo... A questão do próprio ensino, quando se trata de educação superior, ensino público de qualidade, é algo bastante complexo. Pensando em uma universidade pública, que algumas pessoas, e às vezes até alguns colegas desdenham, dizendo que é uma universidade pequena, que é isso. Não, a Univasf é enorme, as conquistas são tremendas, as transformações são fenomenais. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa universidade ao longo de toda a sua história, porque, de fato, as transformações que são vistas é escandalosa. Assim. Uma das, aí já fechando,
Uma das questões que eram muito latentes e emocionantes para mim era a colação de grau. Quem participou de alguma comigo, principalmente as de gabinete, eram poucas as que eu não caí em lágrimas. Porque, assim, o ouvir a vivência, as transformações ocorridas ao longo do curso, ou muitas vezes os grandes desafios que cada egresso, no caso, teve que transpor para conseguir chegar lá, porque, gente, acesso, política pública com relação ao acesso às universidades públicas, o SISU, por exemplo, é algo fenomenal. Na minha época, você tinha que escolher um vestibular num dia e torcer para passar naquele, porque se não fosse, você não conseguia fazer mais nenhum. O SISU permite que você escolha uma vaga em qualquer lugar do país. Entretanto, depois que passa desse rolo todo, você entra na universidade e as políticas públicas de permanência, elas têm que ser muito robustas. Até a Klebe vai falar depois de mim, né? Eu vou assistir, obviamente, e ele vai falar com toda a propriedade, mas a permanência na universidade é absurda, óbvio. Nós temos pessoas que têm carros importados que a gente nem sabe o nome de aluno, mas a gente tem também aluno que faz a conta em moedinha para conseguir pagar o restaurante universitário. Então, e eles têm que se formar. Todas as condições necessárias para que seja esse aluno riquíssimo ou o aluno que tem a menor condição financeira, eu nem tenho, pode nem chamar disso, ele precisa se formar. Então, nesse tempo de pandemia ainda, eu estou angustiadíssima, porque se a gente já tinha uma condição extremamente complexa quando se trata em permitir ou proporcionar um ensino da melhor qualidade possível para os alunos em estado presencial, quando a gente vai para essas proposições de aulas remotas, a gente precisa discutir muito, porque a gente precisa, de fato, ter esse olhar para todos os estudantes. Não pode chegar a aula remota para um e não chegar para outro. A gente não pode deixar ninguém para trás. Quando se trata de educação pública, não se pode. Então, por isso que eu ainda estou estudando muito essa questão e essa temática de aulas remotas, porque eu acho que se o ensino não for inclusivo para todos, ele não vale. E também, improviso também não pode, né? A gente não quer, a gente não permite mais ter aluno formado com improviso, não é assim que faz, né? Mesmo numa situação assim. Bom, eu acho que, de um modo geral, era isso que eu queria passar quando se trata de Câmara de Ensino. Professora, para finalizar, eu queria saber mais um pouquinho da senhora sobre o Cientex, a história da criação do Cientex, a importância desse evento e as perspectivas para o futuro, né? O que é que a senhora espera que aconteça? Sim, bom, à frente da Pró-Reitoria de Ensino, eu fiz parte da comissão organizadora nesses 4 anos, né? Então, a Cientex, a nona Cientex foi em 2016, ela foi robusta e tal. A Cientex já vem de muito tempo, então a nona foi em 2016, a última. Agora, em 2019, ela foi a 12ª. E foi bastante complexa, né? A última foi complicadíssima para quem participou, porque a gente estava no meio daquele turbilhão do contingenciamento. Então, nós não tínhamos recurso para conseguir transporte para levar os estudantes até o multieventos, porque nós não tínhamos os motoristas para dirigir os ônibus até lá. Foi uma dificuldade tremenda. A organização mesmo, tudo foi muito doméstico, né? E comparado com o Cientex anterior, que foi de 2018, que nós tivemos mais de 3.100 inscritos entre estudantes, docentes e técnicos, comunidade interna e externa, atuando das mais diversas formas. A gente teve mais de 380 trabalhos, foi um espetáculo aquele do ano anterior. Então, eu participei de todas essas programações, e algo que eu percebi é que quanto antes se começa a organizar a Cientex, melhor. Eu não sei como vai ser a Cientex 2020, né? Mas, inclusive, dos meus últimos atos, foi lá em janeiro, eu me lembro que, preocupada com essa questão da Cientex, no final do ano, o complexo multieventos, inclusive, ele foi reservado. Entretanto, nesse momento de pandemia, as perspectivas que eu tenho para o Cientex eu já participei de 4 anos na comissão organizadora, junto com a professora Dulce, Adriana Mayumi, pessoal da PRPPGI, a PROEX atuando de forma muito exemplar, a PROAI também, aí Cassandra, a Edna, a Josenice, Dani Dantas, todo o pessoal ali
da Márcia Andréia, todo o pessoal, Vânia, né, que também era nossa terceirizada, ajudou bastante, é que hoje, nessa perspectiva de pandemia, eu acho extremamente possível fazer uma Cientex virtual. O UFBA fez um congresso recente virtual, que foi muito interessante, eu participei de algumas atividades, eu acho que dá para fazer, mas óbvio, tem que trabalhar desde o início, né? Assim, então é um evento extremamente importante. Eu não sei se a organização fica ainda junto à Pró-Reitoria de Ensino, mas, né? Porque pensando eu espero que até a Cientex a gente já tenha uma definição enquanto nosso reitor eleito, né? Ou reitor eleita, para que a gente imagina chegar lá em novembro, que a data é lá, está marcado pelo calendário acadêmico, a Cientex acontecer de 20 a 23 de novembro. Eu espero mesmo, espero em esperança que com certeza até lá nós já tenhamos uma gestão de fato a escolhida, a escolhida pela comunidade É acadêmica. eleito pelo pessoal. Exatamente. É isso. Tá, professora, eu gostaria de agradecer muito a participação da senhora, né? Eu espero que o pessoal que estava assistindo a gente, eu vou deixar a live salva lá no na abazinha de arquivos de vídeo, então quem quiser assistir depois vai ser bem-vindo e gostaria de agradecer novamente a participação da senhora. Estamos aqui para qualquer problema, para qualquer dúvida, tá? E muito obrigado novamente, professora. Ótimo, também me coloco à disposição e dentro das minhas possibilidades, enquanto docente da Univasf, o que vocês perceberem que a gente, enquanto ex-gestores, podemos ajudar. Acho que uma live assim como essa é extremamente providencial. E agradeço o espaço, agradeço poder falar sobre a universidade que eu tanto amo e que tanto me deu. E minimamente eu tenho que fazer o mínimo assim para que nós tenhamos aquela qualidade e a excelência que a gente sempre buscou ao longo desses 8 anos. Tá certo. Tchau, tchau, professora. Fique bem, cuide-se, não saia de casa, se não for realmente Tá bom, necessário. tá certo. Um Um beijo. grande beijo. Tchau, tchau a Tchau, vocês. tchau. Então, pessoal, muito obrigado para quem assistiu até agora. Daqui a pouco vai começar a próxima live, que vai ser com o professor Clébio e Galdino. Eu espero que todos vocês que estão aqui assistindo a gente continuem assistindo. Então, daqui a pouco começa a próxima, certo? Beijo. Opa. Opa. Oi, Emily. Tchau, Emily.